E esse vídeo de hoje é para você que tem uma Boss GT100. Vamos falar de dicas, timbres, enfim, tudo sobre como eu utilizo essa pedaleira que eu gosto tanto. Vem cá que a gente vai falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui, sempre muito bom te receber aqui no canal. Mas antes desse guia completo da Boss GT100, não esquece, o seu apoio ele é fundamental aqui, então se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta se você curtiu esse conteúdo e quais outros conteúdos mais está a fim de ver aqui no canal. Todo dia tem muita novidade e tudo sempre feito com muito carinho e muita dedicação para trazer ótimos conteúdos para você, que assim como eu é doido por guitarra e tecnologia. Lançada há mais de 10 anos, a Boss GT100 é um sucesso de vendas, com milhões de usuários pelo mundo inteiro. E isso se deve, além do timbre, além do poder de processamento dessa máquina, aos recursos e as ferramentas que ela te oferece. E hoje eu tô aqui para te trazer essas ferramentas e mostrar como você pode extrair da sua GT100 ainda melhores resultados. Vamos começar falando sobre o equalizador global. Esse é um filtro que eu sempre utilizo para que eu possa trabalhar com a minha pedaleira e chegar em bons resultados. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque quando uma pedaleira vem de fábrica, para que ela possa te mostrar todos os seus recursos, enfim, tudo que ela pode te oferecer, muitos desses recursos vêm com mais saída, vêm com mais punch, vêm com mais pressão do que o necessário. Esse poder de processamento, muitas vezes variando a sua guitarra, pode te trazer frequências que vêm um pouco a mais do que você gostaria que elas viessem. Para me precaver disso, eu venho trabalhando o equalizador global primeiro do que todo mundo. O equalizador global é um filtro geral da pedaleira, ele independe de qual preset você tá. Olha só, imagina que você vai fazer um filtro geral, onde você vai conter o excesso das frequências para que você possa trabalhar com mais tranquilidade nos seus presets. O que eu faço basicamente é cortar um pouco dos graves, dos médios e dos agudos. Os agudos um pouco mais eu deixo em -6, -5, varia a guitarra que eu estou usando. Um outro ponto muito legal é que existem funções sistêmicas que são determinantes para um melhor uso ao vivo. Vou te dar o exemplo de uma delas. Acessando o sistema, você consegue colocar na sua pedaleira, através do Play Option, você consegue determinar que o próprio número do seu preset tenha uma função adicional quando você clica nele mesmo. Por exemplo, se eu estou no banco 1 e eu pisar novamente no mesmo banco 1, ele pode ter uma função secundária sim. O que eu uso para todos os meus presets é a função de solo, mais volume na hora de eu fazer os meus solos, e isso eu coloco no A e B solo, como você pôde ver na sua telinha. Uma vez feito isso, eu vou criar a minha cadeia de sinal, eu vou criar a minha cadeia de efeitos base para tudo que eu uso. Vamos imaginar uma situação em que eu estivesse trabalhando com pedais e um amplificador com 2 canais, ok? Eu quero lembrar uma coisa muito importante que eu sempre falo. A pedaleira nada mais é do que uma visão virtual de uma situação real entre pedais e amplificadores. Então, se você sabe mexer com um, você também sabe mexer com o outro. Agora, imaginando esse universo analógico entre o meu amplificador e os meus pedais, você concorda comigo que eu não vou ficar trocando de pedal toda hora? Eu vou criar uma sequência, eu vou criar pedais que eu uso no meu dia a dia. Esses pedais vão estar ali, eu posso ligá-los ou não. Quando eu monto meu preset na minha pedaleira, eu penso da mesma forma. Eu tenho meu sistema aberto na hora que eu aperto Effect. Nesse sistema eu vou criar a minha cadeia alfa de pedais, os meus pedais principais. Obviamente que variando o meu preset, se é uma música específica ou se é alguma outra proposta, aí eu vou criar um preset específico para aquilo, mas no geral eu vou resolver 95 a 98% das minhas coisas com uma cadeia de pedais padrão, com uma cadeia de pedais que funciona para inúmeras situações. Você já deve estar pensando aí, né? Mas qual que será que é essa cadeia de pedais? Então eu vou começar a te falar dela de uma forma mais aberta, ok? O meu primeiro pedal da cadeia é
o meu FX2. Sim, é o FX2. E eu coloco ele como pitch shifter. Ou seja, ele vai trabalhar como um drop tune. Ele vai trocar a afinação da minha guitarra, variando a música que eu estou tocando. Como é que isso funciona? Para cada menos um pitch, eu tenho menos meio tom. O que eu vou fazer é zerar o volume principal da minha guitarra, que é o direct level, deixando só o effect level passar. Vou colocar o modo dele para mono, não vou abrir nada de pré-delay, nenhum desses outros parâmetros que estão ali, e vou mapeando o meu shifter de acordo com o que eu quero, menos 1 para meio tom, menos 2 para 1 tom e assim por diante. Uma dica legal que você pode fazer, por exemplo, para tocar músicas que estão em si, como se você tivesse uma guitarra 7 cordas, você pode simplesmente afinar a sua corda Mi em Ré e aí tirar 1,5 tom no seu pitch shifter. Você vai ter um cisão da mesma forma, funciona muito bem. Se você não está acostumado a usar uma guitarra de 7 cordas, se você não tem esse hábito, funciona muito bem. Na sequência, eu vou utilizar o meu wah-wah, que é sempre um Crybaby. Eu sou fã do Crybaby e não abro mão disso. Na sequência dele, o meu phaser, que vai trabalhar com pouco rate, ou seja, uma onda mais lenta e a profundidade nos 50. Ele fica sempre antes do meu pré-amplificador, porque modulações antes do meu pré-amplificador, como se fosse na cara do amplificador, elas ficam mais amenas. Modulações que estão depois do meu pré ou no loop de efeito, elas ficam bem mais expansivas. É óbvio que você sente isso de uma forma maior nos seus timbres com drive, mas eu gosto de me guiar pelos mesmos parâmetros que o nosso grande e saudoso mestre Ed Van Halen fazia. Eu venho abrindo o meu direct level até mais ou menos o 30, 40, e aí eu abro o effect level entre o 90 e o 100, dosando o rate e dosando o depth, que é a profundidade da minha modulação. Na sequência, eu tenho o meu compressor, que da mesma forma eu também não sobrecarrego. Eu tenho o meu distortion, ou o meu overdrive, na verdade. Eu sempre trabalho ou com um blues driver ou com um tube screamer, porque esses overdrives que estão na pedaleira, para mim, eles servem para empurrar o drive do meu amplificador. Eu não uso esse recurso avulso. Nesse caso, eu estou usando um tube screamer. E aí eu equilibro bem o ganho, como você pode ver. Não acentuo demais o volume, enfim, trabalho com ele de uma forma que ele vai empurrar o meu drive, mas sem sobrecarregar demais os ganhos. Eu trabalho as compressões em conjunto para que eu possa tocar de uma forma mais fácil. Na sequência, o S/R, que é o Send Return, vai trabalhar com pedais externos, pré-amplificadores externos, enfim, recursos que você quer inserir dentro do sistema da sua pedaleira para que você encontre ótimos recursos. Na minha sessão de pré-amplificação, eu trabalho com 2 preamps em especial. Para os meus sons limpos é sempre o Natural Clean, e aí eu atento para a questão de ganho e volume. Quanto mais ganho, maior a possibilidade de você clipar o seu som, de você distorcer o seu som. Então, se você quer um som bem limpo, como você me ouviu colocar nos exemplos, você vai colocar pouco ganho e vai abrir mais volume. Obviamente que daí eu venho equilibrando as frequências, como você pode ver, e aqui, como eu estou trabalhando em linha, não estou usando amplificador nenhum, eu estou trabalhando com a simulação de caixa com 4 de 12, com um Shure 57, igualzinho esse aqui que eu estou falando para você, mas na simulação dele, no cantinho do falante. Mais ou menos na posição 6 ou 7, varia onde eu estou usando, varia a guitarra que eu estou usando. Da mesma forma, para os meus drives, eu utilizo o Power Drive, que é uma simulação de amplificadores Marshall, e aí eu venho condicionando da mesma forma. O que acontece é que eu também não sobrecarrego o ganho dele não. Eu uso o ganho mais ou menos no 40 para os meus drives mais pronunciados, porque eu venho empurrando com o Tube Screamer junto. Você vai notar que as frequências estão super equilibradas e você consegue ver bem a diagramação que eu montei, equilibrando as frequências e também trabalhando com a simulação de caixa. Utilizo o meu Noise Suppressor para conter a questão de ruído quando eu estou somando 2 drives, e aí o release dele, que é a velocidade em que ele vai começar a atuar, eu já deixo bem imediatista, e o threshold eu também seguro um pouco. Não exagero demais, mas também não uso muito pouquinho. Na sequência, o meu equalizador, que eu posso fazer alguns filtros para quando eu quero fazer. Geralmente eu não utilizo esse recurso nela. Outro ponto legal que eu gosto de falar é o meu chorus, que eu utilizo o estéreo. E aí, o grande lance está em usar o pré-delay em 5.5 para distanciar um pouquinho mais essa modulação. Eu não sobrecarrego demais o meu rate, não sobrecarrego demais o meu depth para vir trabalhando a mixagem, para que seja guitarra com chorus e não chorus com guitarra. O mesmo cuidado de você colocar as coisas com
com um certo respeito ao que você está fazendo, ele parte para o delay e para o reverb também. O meu delay não está com o feedback exagerado. Eu gosto muito de usar a simulação de fita e controlo o feedback, que é a quantidade de repetições do meu delay, e também controlo muito a questão da mixagem, para que eu possa até usar, dependendo como for, com distorção, ele junto com as bases, para que ele não repita demais. Eu tento me guiar mais ou menos com 3 repetições. Meu reverb se soma ao delay, por isso que eu não uso ninguém sobrecarregado. No Reverb Plate eu uso ele em 3.8 e aí venho dosando a mixagem final. Outro recurso que eu gosto demais dela é que, como você tem um CTL, que é o Control, você pode direcionar uma função para esse seu switch azul e você tem um phrase loop de fábrica para você criar os seus presets usando o phrase loop. O que eu faço é ir no sistema e desabilitar a função de phrase loop para que eu possa inserir separadamente uma função adicional para esse switch de phrase loop, trabalhando como meu segundo control. Isso quer dizer que eu posso habilitar inúmeras funções. Aliás, uma coisa muito legal, dentro do CTL/EXP, você também tem os assignments, que você vai encontrar como A1, A2, A3. Esses assignments são uma função adicional que você coloca para que a sua pedaleira some num determinado momento mais um efeito ou a mesma função. Um exemplo que eu adoro fazer é no meu som limpo, colocar no meu control o chorus e o delay sendo acionados juntos. Portanto, um vai na função normal do control e o outro vai no assignment. Essa é uma das pedaleiras mais completas do mercado e não é à toa que ela tem o sucesso que ela tem. O meu intuito hoje aqui foi te mostrar todos os recursos que fazem parte dela. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu trabalho lecionando sobre guitarra e tecnologia há quase 20 anos. E através desse know-how, eu criei uma metodologia chamada Caminho do Timbre. Essa metodologia já ajudou mais de 1.500 alunos. E ela trata do quê? Da estrutura, do embasamento e do conceito que vão te libertar de depender do que você usa. Porque afinal de contas, o que a gente usa é menos de 10% do resultado final. Mas como a gente usa isso é o que muda o jogo. Aliás, essa aula completa sobre GT100 vai ficar disponível lá no Caminho do Timbre para os meus alunos também que têm a GT100 se guiarem com mais parâmetros e mais dicas sobre o que eles podem fazer com a pedaleira deles. No entanto, lá você encontra mais de 18 módulos, grupo de suporte exclusivo ao aluno, onde eu mesmo estou lá ajudando todos os alunos nas dificuldades, material didático completo e um grande diferencial, que é o fato do curso ser vitalício. Você acessa, revisita quantas vezes você quiser. Se você já é aluno do Caminho do Timbre, tenho certeza que se você tem uma GT100, essa aula já vai somar com o que você aprendeu. Se você ainda não é aluno do Caminho do Timbre, eu quero te fazer um convite. Nesse link aqui, ó, da descrição do vídeo do meu canal do YouTube, você encontra o link para conhecer o roteiro programático desse curso, dessa metodologia que já ajudou tantos alunos. Não só isso, ver também de perto a seriedade do meu trabalho e meu compromisso em te ajudar a entender como funciona realmente guitarra e tecnologia. Aliás, se você não entender alguma coisa, se você quiser saber mais sobre isso, através desse link você consegue conversar diretamente comigo e vai ser um prazer te atender. Agora que você já aprendeu mais sobre como funciona a GT100, vamos ver de novo como ficaram os meus timbres? Agora me conta, você curtiu esse conteúdo? O que é que você achou? Você tem uma GT100, uma GT10, uma GT1000, uma GT8? Aliás, dentro do Caminho do Timbre, tem aulas sobre inúmeras pedaleiras do mercado e eu tô sempre atualizando isso. Além de todo o conteúdo de embasamento completo que te faz ser independente do que você usa, mas sim extrair recurso do que você tiver. Eu te vejo lá no Caminho do Timbre e aqui, ó, no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, se cuida aí!